Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 337ª noite. Dinazarda acordou sua irmã Sherazade pedindo para que ela prosseguisse com a história de Aladim. Minha irmã, minha rica irmã, por favor, continue com a história de Aladim. Com todo prazer, minha rica irmã. E assim Sherazade prosseguiu. Bem viu o grão-vizir que o sultão estava prevenido. Não quis entrar em contestação com ele e o deixou na sua opinião. Todos os dias, levantado que fosse o sultão, não deixava de ir algumas vezes ao gabinete onde se descobria todo o palácio de Aladim para de lá o contemplar e admirar. Aladim, todavia, não se fechava no seu palácio. Tinha um cuidado de aparecer na cidade mais de uma vez em cada semana, ou fosse fazer a sua oração, ora numa mesquita, ora noutra, ou de quando em quando fosse visitar o grão-vizir que afetava fazer-lhe a corte em dias determinados, ou enfim, para honrar os principais senhores que regalava frequentemente no seu palácio. Sempre que saía, mandava espalhar por 2 escravos que marchavam, um à direita, outro à esquerda do seu cavalo, peças de ouro, as mãos cheias pelas ruas e pelas praças por onde passava e onde o povo concorria em grande multidão. Além disso, nenhum pobre se apresentava à porta de seu palácio que não voltasse satisfeito da liberalidade que nele se fazia por mandado seu. Como Aladim repartisse o seu tempo de modo que não havia semana nenhuma que não fizesse uma excursão venatória, algumas vezes aos arredores da cidade, outras vezes mais longe, praticava sempre a mesma liberalidade pelos caminhos por onde passava. Esta inclinação generosa acarretou-lhe de todo o povo 1000 bênçãos, e era costume não jurar pela sua cabeça. Finalmente, sem tornar-se suspeito ao sultão, a quem fazia regularmente a corte, pôde dizer-se que Aladim granjeara com seus modos afáveis e liberais toda a afeição do povo, e que, geralmente falando, era mais amado que o próprio sultão. Unia todas essas belas prendas em valor e zelo pelo bem do Estado, que não se podia assaz louvar. Disso deu demonstrações a quando de uma rebelião nos confins do reino. Apenas lhe contou que o sultão levava um exército para dissipá-la, logo lhe suplicou o comandante. Alcançou-o facilmente. Uma vez à frente das tropas, fê-la marchar contra os rebelados e portou-se a essa expedição com tanta diligência que o sultão soube mais depressa que eles tinham sido derrotados, castigados ou dispersos do que a sua chegada ao exército. Esta ação, que tornou célebre o seu nome em toda a extensão do reino, não fez mudança alguma no seu coração. Voltou vitorioso, porém tão modesto e tão afável como sempre fora. Havia já alguns anos que Aladim se portava, como acabamos de dizer, quando o mágico que lhe dera, sem refletir o meio de elevar-se a tão alta fortuna, se lembrou dele na África, para onde voltara. Ainda que até então se persuadisse que Aladim tinha morrido miseravelmente no subterrâneo onde o deixara, veio-lhe todavia a lembrança saber precisamente qual fora o seu fim. Como fosse grande e geumante, tirou de um armário um quadrado, em forma de boceta coberta, que se servia para fazer as suas observações. Depois, assentou-se no sofá, pôs o quadrado diante de si, descobriu e, após ter preparado e igualado a areia com a intenção de saber se Aladim morrera no subterrâneo, deita os pontos dele, tira as figuras e forma o horóscopo. Examinando o horóscopo para fazer o seu juízo, em vez de achar que Aladim tivesse morrido no subterrâneo, descobriu que dele saíra e que vivia sobre a terra com grande esplendor, poderosamente abastado,
marido de uma princesa honrado e respeitado. Apenas o mágico africano soube, pelas regras da sua arte diabólica, que Aladim estava nesta grande elevação. Logo a vermelhidão lhe subiu à cara. Raivoso disse consigo: este miserável filho do alfaiate descobriu o segredo e a virtude da lâmpada. Pareceu-me, na verdade, certa a sua morte, e ei-lo que goza do fruto dos meus trabalhos e vigílias. Impedirei que goze largo tempo dele, ou perecerei. Não esteve mais tempo a deliberar acerca do partido que devia tomar. No dia seguinte, pela manhã, montou num cavalo e pôs-se a caminho. De cidade em cidade, de província em província, sem demorar-se senão quanto era preciso para não cansar demasiado o seu cavalo, chegou à China. E em breve a capital do sultão, em cuja filha tinha Aladim casado. Apeou-se num khan, onde alugou um quarto. Demorou-se nele o resto do dia e a noite seguinte para refazer-se da fadiga da viagem. No dia seguinte, antes de tudo, quis o mágico africano saber o que se dizia de Aladim. Passeando pela cidade, entrou no lugar mais famoso e mais frequentado pelas pessoas de grande distinção, que ali costumavam reunir-se para beber uma certa bebida quente que conhecia desde a sua primeira viagem. Apenas se assentou, logo lhe apresentaram uma taça desta bebida. Pegando nela, como desse ouvidos à direita e à esquerda, percebeu que se entretinham do palácio de Aladim. Tendo acabado, chegou-se a um dos que conversavam e, procurando ocasião, perguntou-lhes em particular que coisa era esse palácio de que se falava tão vantajosamente. De onde vindes? Disse-lhe aquele a quem se dirigira. Deveis ter chegado há muito pouco tempo, se não vistes, ou, para melhor dizer, se não ouvistes falar do palácio do príncipe Aladim. Não chamavam já de outro modo Aladim desde que casara com a princesa Badul-Badur. Não vos digo, continuou este homem, que é uma das maravilhas do mundo, mas sim a única maravilha do mundo. Nada se viu jamais tão grande, tão rico e tão magnífico. Deveis vir de muito longe, visto que não ouvistes ainda falar dele. Com efeito, deve-se falar dele em toda a parte, desde que está construído. Vede-o e julgai-vos se falei dele contra a verdade. Perdoe-me a minha ignorância, replicou o mágico africano. Cheguei somente ontem, e venho, na verdade, de tão longe, quero dizer, da extremidade da África, que a fama desta maravilha era ainda lá desconhecida quando parti. E como em razão do negócio urgente que me traz não tive outra mira na minha viagem se não chegar com a maior brevidade possível, sem demorar-me, sem travar conhecimento algum, não sei senão o que acabais de contar-me. Porém, não deixarei de ir vê-lo. A impaciência que tenho é tal que estou pronto a satisfazer a minha curiosidade desde já, se quereis fazer-me a graça de ensinar-me o caminho. Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade neste instante. Hora chegou que toda a felicidade de Aladim fosse colocada à prova com seu maior inimigo, o mágico africano, que descobriu o uso que ele fez da lâmpada. Que atitudes tomará esse mágico? Será que Aladim conseguirá sair desta situação? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.